Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias pela TV e Rádio Câmara Bauru. A gente começa trazendo para você os destaques das atividades parlamentares dessa semana. A informação sobre compra de máquinas que não puderam ser usadas na obra da estação de tratamento de esgoto, sob a alegação de tecnologia obsoleta, repercutiu na sessão da Câmara nessa semana. Uma das cobranças foi do vereador Miltinho Sardim. Parece que estão jogando tudo contra para que essa obra saia de maneira efetiva, que já era para ter saído no final de 2019, se eu não me engano. Então, olha só, onde já se viu, por exemplo, você pegar uma planilha de um material de compra, que você tem que fazer um investimento que não é barato, e depois que você adquire esse equipamento chega na estação de tratamento, chega lá no canteiro de obras, e depois vem a própria Arcades falar que esse equipamento está obsoleto, que não vai usar mais. Onde já se viu um negócio desse? Então, o que acontece? Quem que está perdido no negócio? É isso que a gente precisa saber. É isso que o Ministério Público precisa apurar, mas assim, de uma maneira criminal já, porque o desvio está muito grande. Então é um absurdo isso daí, né? A gente não pode aceitar mais esse tipo de ação na nossa cidade. O município vai ficando para trás, na verdade, com dinheiro na conta para fazer toda essa estrutura, para deixar pronto e agora falar de equipamento que não vai usar porque a tecnologia já passou. Olha, tem coisa errada, isso daí precisa ser mais apurado. E o vereador Sandro Bussola defendeu a necessidade de revisão da lei que trata da destinação de verbas por meio do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nós não podemos aceitar um recurso de aproximadamente R$2 milhões sendo investido em projetos. O que a cidade de Bauru mais tem é projetos. Ao longo desses anos, deste governo, do governo anterior, o Bauru mais comprou foi projeto. Então nós não concordamos com isso, por isso nós vamos chamar uma reunião e uma audiência pública junto com o CONDEMA para definir de fato a destinação desse recurso que hoje é de R$2 milhões, mas há projeções ainda de aumento deste fundo para os próximos anos. Nós estamos falando de recursos que ali estão, que são importantes, que poderia ser investido em pessoas, daqueles que mais precisam, que trabalham realmente com resíduo sólido, o cartador de papel, aquele que está ali na linha de ponta e que pode colaborar com o meio ambiente, não com a compra de projetos, mas sim com a aplicação em recursos, em equipamentos, que pode de fato resolver uma grande série de demanda que todas as secretarias necessitam. Além desse projeto que o vereador toca, o Poder Executivo tem um projeto em andamento junto à Caixa Econômica Federal de mais de R$3,5 milhões. São situações essas que difíceis que Bauru vai ter que pagar a conta. Nós estamos vendo aí o plano de resíduos sólidos que foi contratado e não foi aplicado, o plano de água que foi contratado e não houve aplicação ainda. Nós temos ainda também o plano de meio ambiente que foi contratado, uma série de planos, uma série de projetos que aí estão parados. Então é preciso esses R$2 milhões nós vamos discutir com a entidade, com pessoas sérias que ali estão, para que nós possamos dar outra destinação que não seja a compra de projetos. Bauru registrou a queda de 30 posições na última década num ranking de desenvolvimento dos municípios. Quem trouxe esses números foi o vereador Coronel Meira. Esse relatório ele foi elaborado por uma empresa de consultoria chamada Macroplan. Essa empresa de consultoria ela presta serviço para vários órgãos do governo federal, vários órgãos do governo estadual. Então é uma empresa que tem uma certa respeitabilidade no mercado. Muito bem. Ela elaborou um relatório que denominou-se Desafios da Gestão Municipal 2020, o DGM 2020. E aí, nesse relatório, nós temos os 100 municípios, né, que têm população acima de 273 mil habitantes e que representam, na verdade, mais da metade da riqueza do país, daquilo que se produz no país, do PIB do país. Então, em razão desse ranking, em razão desse estudo, fui ler o estudo para verificar em que situação, em que posição que estava Bauru. E Bauru caiu da 14ª posição para a 44ª posição. E o que eles levam em consideração? Primeiro eles levam o período. O período é na última década e os últimos 2 anos de governo. Então é 2008 a 2017, 2018. Esse é o período que eles avaliaram na cidade de Bauru. E levam em consideração 4 itens: educação,
saúde, saneamento e segurança. Então, nesses 4 itens aqui, embora eu não tenha o estudo específico de Bauru, mas você tem um relatório generalizado, mas com bastante profundidade no que diz respeito a como que eles chegaram a esses indicadores, o que mostra que Bauru, em todos eles, dá a entender que em todos esses indicadores, Bauru não teve sucesso. Falando especificamente sobre segurança, eu não concordo, porque na segurança, ao contrário, Bauru teve, na verdade, um ganho nesses últimos 10 anos, por isso eu tenho acompanhado. Então, o indicador de segurança eu acompanho. Se Bauru teve um ganho na segurança, ele perdeu nos outros índices, então, que é saúde, que perdeu em educação e perdeu também em saneamento básico. Saneamento básico, por exemplo, diz respeito ao tratamento de esgoto, coisa que nós não temos, que já poderíamos ter. No que diz respeito à perda de água, nós temos 47% da água que nós produzimos hoje, que são tratados, nós perdemos essa água por vários motivos, nós temos aí um relatório do DAE nesse sentido. No que diz respeito à educação, é avaliado, por exemplo, o número de creches, quantas vagas eu tenho vaga suficiente para atender a demanda local? Não temos, nós sabemos isso, temos um déficit do número de vagas. A educação básica, a educação, o ensino fundamental, qual é o ranking de Bauru pelos dados do IDEB? Tudo isso é levado em consideração. No tocante à saúde, o que diz respeito à taxa de mortalidade infantil, o número de gestantes que são acompanhados por meio de pré-natal, na educação, a população carente. Então você pega esse grupo de informações e chega à seguinte conclusão, que se o município não tiver uma boa gestão pública, principalmente na educação e principalmente na saúde, você não vai ter uma qualidade de vida boa no município. Você não tendo uma boa qualidade de vida no município, você também não tem um resultado esperado na economia, você não tem um resultado positivo esperado nessas outras áreas. Então, isso compromete até mesmo a segurança, quando você não tem uma boa qualidade de vida. Então, isso significa que nessa última década, na liderança de governos Rodrigo Agostinho e Clodoaldo Armando Gazeta, eles não fizeram o papel de casa. Ou seja, recurso público, ao meu ver, quando você tem receita e você tem despesa, você tem que tomar cuidado com cada centavo que você gasta. Porque se você não tomar cuidado com cada centavo que você gasta, o dinheiro sai pelo ralo. E dinheiro saindo pelo ralo aumenta a desigualdade social. O que nós temos que buscar incessantemente é trazer igualdade social. Nós temos que dar a mesma oportunidade para quem ganha até um salário mínimo, para aquela pessoa que é o milionário da cidade. O milionário da cidade não precisa de saúde pública, o milionário da cidade não precisa de educação pública, o milionário da cidade ele não precisa dessas ferramentas. Quem precisa dessas ferramentas é a população mais carente. E quando eu dou oportunidade e ofereço uma boa educação, uma boa saúde para essas pessoas, eu diminuo a desigualdade. Esse é o grande desafio. Eu percebo que isso é uma coisa que não se preocupam. Na verdade, a preocupação hoje é se eu vou para o partido A ou B, se eu vou me permanecer no cargo ou não, se esse meu trabalho aqui vai poder refletir numa boa... eu posso ser eleito deputado no futuro ou não. Não se pensa na cidade, se pensa no próprio umbigo. É isso que eu critico, é isso que foi a minha crítica, a minha fala hoje na tribuna da Câmara. O vereador também lembrou que os precatórios foram heranças políticas graves deixadas pelos 2 últimos governos para a cidade. A partir do momento que você tem um técnico que tem que defender o interesse do município e que não contesta um laudo abusivo e absurdo e arbitrário, o que você pode esperar? E aí você tem uma defesa no campo jurídico, que não foi uma defesa a contento, tanto é que nós perdemos em primeira instância e perdemos em segunda instância. E agora, por meio de 2 ações populares, de 2 advogados que voluntariamente se propuseram a apresentarem a ação, nós tivemos sucesso e vamos ter sucesso, porque o valor da condenação ele está muito além daquilo que vale efetivamente a área. Ou seja, e se não fosse feito isso? Nós íamos pagar os 34 milhões? Poxa vida, se a área vale 6 ou 7 milhões, eu estou pagando 34, eu estou gastando 27 milhões. O gozado sabe o que é? Quando você fala em orçamento público, você fala em dinheiro, que você tem uma receita aqui de 1,5 bilhão, quando você fala em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, parece que não é dinheiro. É muito dinheiro. 1 milhão a gente faz a diferença em muitas coisas. Imagine 27 milhões, que seria o valor extra pago por uma terra que
Hoje, na verdade, você vai preservá-la, você vai de fato transformá-la numa floresta urbana. A implantação de iluminação pública para os moradores do Jardim Manchester está emperrada e o vereador Natalino da Silva esteve no local. Dona Terezinha é comerciante no Jardim Manchester, em Bauru. Ela reclama da falta de iluminação na principal via de acesso ao bairro. A escuridão é muito grande aqui nessa avenida. Ônibus que não tem, rede de esgoto que não tem, saneamento básico, normal, que todo bairro tem que ter. Isso nós não tem aqui. A gente pôde perceber ali, através das imagens, que eles começaram a fazer o serviço de implantação de iluminação na rua principal, mas não avançou. Sim, não avançou. Pararam e que a gente percebeu que estão roubando os fios que começaram, que estão pendurados, eles levaram embora. E é dinheiro público, né, que está indo embora pelo ralo, né? O vereador Natalino da Vida Silva, acompanhado do secretário do Meio Ambiente, Ayrton Martinez, visitou o bairro e constatou que o serviço de implantação da iluminação pública está parado. Hoje nós estamos aqui com o secretário do Meio Ambiente para a gente poder resolver essa questão, né, desse impasse, uma vez que a CPFL ela está sendo contratada para executar o serviço e da implantação de iluminação pública, principalmente nesse acesso, como vocês podem ver, ela iniciou e ela paralisou. Segundo a CPFL, é que tem algumas árvores que precisam ser suprimidas, né? E por ser suprimida, nós precisamos realmente saber da Prefeitura, através das SEMAS, que já foram acionadas, para poder fazer, né, aquilo que realmente precisa ser feito e dar continuidade realmente na implantação dessa iluminação pública aqui nesse bairro. As principais dificuldades no atendimento de saúde da rede municipal foram apontadas pelo vereador Edivaldo Minhano. Ele fez uma vistoria em 3 unidades de saúde do município durante o feriado prolongado. Em primeiro lugar, a falta de médicos. Não tem médico nas unidades básicas de saúde. A população, em alguns lugares, está agendando para junho, em alguns lugares para abril, mas na incerteza de que terá ou não em abril. O fato é que as condições são muito ruins. Para você ter uma ideia, lá no Beija-Flor, o ar-condicionado onde as vacinas são conservadas não funciona há mais de 3 meses, o que pode colocar em risco a saúde das crianças que são vacinadas naquele lugar. O ambiente é totalmente abafado, quente, não tem condições de se ficar lá aguardando um atendimento. Os funcionários trazem ventiladores de casa, tem vazamentos, goteiras em cima dos prontuários dos pacientes. Então, eu cheguei lá, tinha baldes colocados em cima das prateleiras para poder segurar um pouco da água que está chegando lá. Rachaduras, e aí vai. São tantas irregularidades que eu creio que a vigilância sanitária, se fiscaliza um lugar desse, ela não dá alvará, ela fecha. O secretário novo está há 15, 20 dias. Mas isso não o isenta de fazer parte da continuidade de um governo que vem vindo. Então, há 3 anos o governo Gazeta está aí e nada tem feito para melhorar ou para mudar essa situação, porque nós percebemos que não é coisa que aconteceu há 1 mês, 2 meses, são coisas de anos. Então, eu não descarto, sim, o Ministério Público, uma vez que é obrigação do município manter esse serviço e ele não está fazendo. O vereador Marquinhos Souza está fazendo um apelo para os bauruenses que têm viagens marcadas como medida de prevenção após casos suspeitos de coronavírus. A gente faz um apelo para a população de uma maneira geral, né? Não só China, Japão, mas a Europa como um todo, né? Nós temos uma fala agora, inclusive, do ministro da Saúde, né? Falando para os brasileiros, se puder evitar, evite. E é o que a gente fala aqui em Bauru, nós já temos o 3º caso de suspeita e a gente espera que fique somente na suspeita. Então, se a população puder evitar, seja uma viagem de negócios ou seja uma viagem a passeio, a gente pede que evitem essas viagens, porque você não está apenas levando risco à sua vida, você está levando risco à vida dos bauruenses como um todo. Então eu acho que mais importante do que um passeio, mais importante do que um negócio é a vida da população que está em risco com essa doença aí que tem matado milhares e milhares de pessoas em todo o mundo.
E essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e na Rádio Câmara para a cobertura das atividades parlamentares. Você também acompanha esta edição em horários alternativos na nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.